Então, olha só, nós vamos trabalhar agora o conteúdo chamado coordenadas cartesianas, tá bom? Lá na página 52 e 53 do livro didático, que vai nos dar uma base para depois nós entrarmos mais fortemente lá nas funções, funções do primeiro grau, função afim, depois função quadrática, tá bom? Então, olha só. O que vem a ser esse plano cartesiano que foi idealizado por René Descartes? Tá? René Descartes, ele... Saiu aqui. Então, olha só, o que vem a ser esse plano cartesiano idealizado pelo René Descartes? Né? René Descartes ele idealizou esse plano cartesiano e aí ele misturou, né, a álgebra com a geometria. A álgebra que são as equações e funções juntamente com a geometria. E aí ele criou, né, ele propôs esse plano cartesiano, ele formalizou esse conceito de plano cartesiano. Na verdade, o plano cartesiano, quando a gente fala assim, coordenadas cartesianas, cartesiana vem por causa do nome dele, né, René Descartes, é um sistema de localização. Eu tenho uma reta, né, chamada, são duas retas perpendiculares, uma reta y, tá bom? Uma reta y, que fica na vertical, e eu tenho uma reta x que fica na horizontal. Então, eu tenho uma reta y na vertical e tenho uma reta x na horizontal. E elas, entre elas, formam um ângulo de 90 graus. Entre elas, um ângulo de 90 graus. Aonde elas se cruzam é denominado origem, né, origem do sistema cartesiano. E uma outra forma também. Olha só, quando a gente fala no y, no eixo y, nós falamos que ele é o eixo das ordenadas, eixo das ordenadas. Quando nós falamos no eixo x, ele é o eixo das abscissas, eixo das abscissas. Então, abscissas na horizontal, ordenadas na vertical. Tranquilo? Agora, olha só que legal. Imagine a seguinte situação, ó. Como é que isso funciona a nível de localização? Na verdade, é uma localização. É como nós estivéssemos lá no WhatsApp e você mandasse a localização do seu endereço para alguém. Quando você manda a localização do seu endereço para alguém, tudo bem que lá no Maps do Google ele usa a tecnologia de radar, né, para localizar, mas a ideia é a mesma, é localizar um ponto neste gráfico, tá bom? É a primeira coisa, saber localizar um ponto no plano cartesiano. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui um gráfico, tá bom? Deixa eu colocar um gráfico aqui. Ó, coloquei o nosso gráfico lá, né, o nosso plano cartesiano. Coloquei nosso plano cartesiano. Lembrando, né? Na vertical, o que eu tenho mesmo na vertical? Na vertical eu tenho o eixo Y. Na horizontal eu tenho o eixo X, os valores de X. E este plano cartesiano, ele é segmentado, numerado, né? Então eu tenho lá valores de X, segue uma escala, né? Sei lá, 1 em 1 centímetro, 2 em 2. Aqui eu estou usando os quadradinhos da tela, né? Para ficar uma escala, ficar igual. Então ele é todo numerado, com escalas. E essas escalas, eu tenho a seguinte forma, para a direita no eixo X, para a direita eu tenho os números positivos. Então, para a direita aqui eu tenho todos os números positivos no eixo X. Para a esquerda eu tenho todos os números negativos. Tudo bem? E no eixo Y, para cima, todos os valores positivos. E para baixo, todos os valores negativos. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Sim, de boa. Tranquilo, né? Acho que vocês já viram alguns vídeos lá que eu pedi para olhar lá no meu canal. Eu acabei trabalhando alguma coisa de função já lá. Mas olha só, nós vamos entrar nesse bem detalhado, então, para não ter nenhuma dúvida mais com relação a isso. Ó, beleza. Olha como é que a gente faz a anotação.
eu determino um ponto por duas coordenadas, A e B. Tá bom? A coordenada dos valores de x e valores de y. Deixa eu só traduzir isso para vocês, que lá no livro vocês vão encontrar assim, ó. O A. Opa. O A e o B. É assim que está no livro ali. Na verdade, é a mesma coisa que falar x e falar y. Tá bom? Valores de x e valores de y. Agora, o que há de se tomar muito cuidado na hora que nós entrarmos lá nas equações do segundo grau, equações logarítmicas, trigonométricas, né? O que acontece é essa confusãozinha aqui, ó. Coordenado, ó. Olha só isso aqui, ó. 3 e 4. Então, ó, eu vou colocar aqui a coordenada 3 e a coordenada 4. Ela é diferente, totalmente diferente de 4 e 3. São coisas bem diferentes. Olha só uma coisa. Eu vou colocar o primeiro ponto aqui, ó. Eu vou chamar de A esse ponto aqui, ó. A maiúsculo, tá bom? Vou chamar de A. Esse aqui eu vou chamar de B. Esse ponto que eu chamei de A, eu vou colocar ele no gráfico aqui. Então, ele tem para x3, ó, para x3. Olha só, para x, ele tem um valor de 3. Então, eu vou vir aqui e colocar o valor de 3, ó. 1, 2, 3. Aqui. Para y, ele tem um valor de 4. Olha lá, para y, ele tem um valor de 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Onde está esse ponto? Ele está no encontro do 4 e do 3, ou do 3 e do 4, como queira. Ó, eu vou fazer um tracejado no 4 aqui, ó, até a direção do 3. Depois eu vou pegar o 3 e vou descer aqui, ó. Este ponto A está aqui, ó. Este é o ponto A de coordenadas 3 e 4, certo? Agora, olha o de baixo. É 4 e 3. 4, então vamos lá. 4 é para x. Ó. 4, aqui. 3 para y. Aqui. Agora, olha a junção dele, ó. Olha onde ele vai sair. Vou traçar lá para o 3. Olha lá onde ele está. Olha a diferença. O B é 4 e 3. Tudo bem com relação a plano cartesiano? Vocês sabem localizar tranquilamente um ponto ali dentro? Sim. Sim? Sim. Ok. E com relação às regiões do plano cartesiano? Olha só. Só rever o que está no livro. Regiões do plano cartesiano. As regiões, elas andam, né? Eu olho para essas regiões no sentido anti-horário, tá bom? No sentido anti-horário. Ao contrário do que anda o relógio. Anti-horário. Anti-horário. E ela começa aqui, ó. Primeiro quadrante. Olha só. Qualquer ponto que ficar neste quadrante, ó. Vou pintar de amarelo aqui, ó. Qualquer ponto que ficar neste quadrante aqui, ó. Chama de quadrante, essa primeira parte do gráfico aqui, ó. Qualquer ponto que eu encontrar aqui dentro, ele terá o quê? Valores de x. Deixa eu terminar aqui para poder entender. O primeiro quadrante está aqui, ó. Toda essa parte aqui. E ele terá valores de x, olha só. Todos os valores de x nesse quadrante será maior que zero. Todos os valores de y será maior que zero. O que ele quer dizer? São todos os positivos, né? Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo positivo. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo positivo também. E no segundo quadrante, ó, segundo quadrante, olha aqui como vai ficar o segundo quadrante.
O segundo quadrante, estou pintando aqui de azul, ó, é toda essa região aqui, né? Toda essa região, que é o segundo quadrante. O que vai acontecer? Todos os valores de x serão negativos. Todos os valores de x serão negativos. Todos os valores de x serão negativos. Olha lá. X é menor que zero. Por quê? Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito. Negativo. Todos os valores de y serão maior que zero, porque está para cima aqui, né? São todos os valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim até o infinito. Tranquilo? E o que acontece no terceiro quadrante? Olha no terceiro. X é menor que zero, menor ou igual a zero, e meu y é menor ou igual a zero. Ou seja, essa região aqui do gráfico, toda essa região, recebem coordenadas sempre negativas, tanto valores de x como valores de y. E no quarto, o valor de x é positivo, é maior que zero, os valores de x estão aqui, e os valores de y serão menores que zero, porque estão aqui para baixo, tudo que tiver aqui para baixo. Fechado? Tranquilinho? Tranquilo. Ok. Olha só uma coisa. Só para reforçar a localização num gráfico. Observe ao lado como localizar no plano cartesiano os pontos. Olha lá, ponto A. Então vamos pegar o primeiro ponto A aqui, ó. Ponto A. Localização dele, 4 e 1. Tá aqui, ó. 4 e 1. 4 para x, 1 para y. Olha agora o plano B. B. 1 para x, tá aqui. 4 para y. Tá aqui. Localizado, sem problema nenhum. Tranquilinho? Sim. Beleza. Agora, existe uma coisa que eu acho que é o ponto mais importante aí da aula de hoje. Plano cartesiano vocês já viram lá no ensino fundamental, etc. Mas o mais importante é entender isso aqui. Olha só. Se eu pegar, né? Se eu tiver um plano cartesiano e nele eu representar dois pontos, ó, ponto P1 e o ponto P2, tá bom? Dois pontos. Olhando para o gráfico, eu posso falar assim para você, por favor, qual é a distância, né? Quanto tem de distância de P1 até P2? Qual é a distância de P1 até P2? Veja, aqui nós vamos recorrer ao chamado Teorema de Pitágoras. Lembram dele? Lembram? Mais ou menos. Mais ou menos. Você lembra que o Teorema de Pitágoras funciona num triângulo, o que mesmo? Retângulo, né? Ele funciona só num triângulo retângulo. E quando eu olho para cá, ó, presta bem atenção numa coisa. Quando eu olho para cá, ó, olha o que formou aqui, ó. Não é um triângulo retângulo aqui dentro? Sim. Oi? Sim. Sim, né? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, olha lá, ó. E tá aqui para você saber o que está fazendo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo aqui dentro. Triângulo retângulo. Aí eu posso aplicar o quê? Pitágoras. E lembrando um pouquinho de Pitágoras, senão não vai adiantar. Quando eu olho para um triângulo retângulo, eu vejo um ângulo de 90 graus, não vejo? Ele está aqui, ó. Certo? O lado que tiver oposto a este ângulo de 90 graus, oposto a esse ângulo de 90 graus, qual que é o nome dele mesmo?
Lembram? Hipote... Não sai nada aí? Hipotenusa. 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 Este lado aqui é a Opa, peraí. Hipotenusa. O lado maior, o lado que fica contrário a este ângulo, ó, coloca bem na cabeça isso, tá bom? O lado que fica contrário a este ângulo de 90 graus, o maior lado aqui, ó, o maior lado é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto, tá bom? De cateto. Então, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados é chamado de cateto. Eu vou por um exemplo aqui, depois a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, ó, ver por que ela está desse jeito aqui, tá? Hipotenusa, maior lado. Esse aqui eu posso falar que é o cateto A e aqui eu posso falar que é o cateto B. Lembrando só do Teorema de Pitágoras. Então, olha como é que fica o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Certo? Esse é o Teorema de Pitágoras. Agora, o que tem a ver o Teorema de Pitágoras com a distância entre o ponto A e o ponto B? O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, se eu tenho num gráfico, olha só, se eu tenho num gráfico, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, esse ponto aqui, ó, até aqui, tá vendo? Não formou um triângulozinho aqui dentro? Formou, né? Este lado que eu pintei de roxo aqui, ele é hipotenusa ou é cateto? Hipotenusa, certo? Sim. Se eu quero saber o tamanho dessa hipotenusa, quanto mede isso aqui, ó, é só eu pegar este lado que eu vou pintar de verde. Opa. Esse lado aqui, ó, eu vou pintar de verde, ó. Pegar este lado e pegar este aqui que eu vou pintar de azul. Eu pego esses dois lados e, sabendo esses dois lados, eu descubro o valor da hipotenusa. Mas, professor, isso aqui não tem valor, ó. Não tem valor, nem o verde nem o azul. Não tem. Mas se eu perguntar para você uma coisa, ó, que número tem aqui? Não é o 1? E aqui não é o 4? Quanto tem daqui até aqui, ó? Do 1 até o 4? Quanto que tem? Só contar, ó. 1, 2, 3. Na verdade, é o maior número menos o menor. Ó. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Esse lado tem 3. Me ajudem agora com esse lado aqui de baixo. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4. Quanto mede esse lado aqui? É o maior. 4 menos quem? O menor que 1. Quanto vai medir? 3. 3. Entenderam? Se ele tiver num plano cartesiano, eu consigo descobrir esses tamanhos. E aí eu uso Pitágoras e resolvo. Vamos para um exemplo do livro. Exemplo lá no exercício resolvido da página 53. Eu vou resolver junto com vocês. E aí depois a gente já encerra para vocês estudarem. Olha só. Calcule a distância entre os pontos A e ponto B. Antes de calcular essa distância, no livro já está direto calculando a distância. Não, eu vou calcular a distância. Lá no livro ele coloca que a fórmula para calcular a distância é essa aqui, ó. Olha só o que ele coloca lá, presta bem atenção no que eu vou fazer, ó. Ele coloca que a distância é igual. Distância do ponto AB, né? Ó. Ele coloca assim, distância do ponto A, B é igual. Aí ele põe assim, raiz, né? De x2 menos x1, x2 menos x1
ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Mas, professor Djalma, o que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Ó, eu vou colocar o Teorema de Pitágoras do lado aqui para você entender, ó. Vou colocar aqui do lado. Aí você vai conseguir enxergar isso. Você vai entender o que eu estou falando, porque e o que tem a ver com o Teorema de Pitágoras neste caso. Olha só. O Teorema de Pitágoras diz para mim assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não é isso? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E se eu mexer aqui, ó, fizer assim, quem é a minha hipotenusa de verdade? Aqui não está ao quadrado? Eu vou passar para o outro lado como mesmo? O contrário de quadrado é raiz, né? Olha lá. Agora não ficou parecido quando você olha para isso aqui e olha para este aqui? Ficou, né? Sim. Ficou parecido. Então, calcular a distância entre dois pontos é usar o Teorema de Pitágoras, é a mesma coisa. Antes de calcular, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou agora pôr esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, num gráfico, vocês vão me ajudar a fazer isso. Eu vou pôr os dois, isso, ponto A e ponto B em um gráfico, pequeno aqui, rapidinho, só para a gente trabalhar. Ó. Beleza. Tá aí o gráfico. Então, vamos pôr esses dois pontos aqui no gráfico. Me ajuda a colocar esses dois pontos no gráfico. Então, eu tenho os valores de x e aqui eu tenho os valores de y. O primeiro ponto é o ponto A. Ele é 1 e menos 4. Então, 1 para x, está aqui. E menos 4 para y. 1. Opa. 1, 2, 3. Vou colocar aqui, vai, 4. Este ponto aí, 1, está aqui, ó. Olha o ponto A aqui. Ele tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Então, ele tem coordenada 1 para x e menos 4 para y. Até aí tudo bem? Vocês conseguem fazer, não conseguem? Sim. Tá. Me ajuda a colocar agora este ponto aqui, ó. B. Ele tem menos 3 para x. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Menos 3. Tá aqui. E ele tem 2 para y, 2 positivo. 1, 2. Aqui, ó. Este é o ponto B. Beleza. Ele quer saber qual é a distância de A até B. De A até B. Então, vamos ver. Qual que é a distância de A até B? Vamos ver se isso aí formou um triângulo. Ó, ele quer saber essa distância aqui. De A até B. Se eu pegar aqui, ó, e colocar, e continuar essa reta aqui, ó. Fechou um triângulo aqui? Sim. Fechou, né? É um triângulo, ó. Se é um triângulo, na verdade, o que eu estou usando é o Teorema de Pitágoras para resolver. Então, vamos resolver. Ó, distância, vou colocar aqui do lado, ó. Distância vai ser igual. Quem é o meu x? Ó, é sempre assim, tá? Se é de A para B, eu pego o valor de B primeiro, ó. x1, x2 é esse aqui, ó. Esse é o x1. O y2 é esse aqui. Meu y1 é esse aqui. Tá bom?
segundo ponto é o x2 ou o y2. Se fizer invertido também não dá errado. Mas é bom manter assim. Tá ok? Olha lá. Vamos continuar. Vocês vão falando e eu vou colocando aqui. Qual é o valor do x2? Quanto vale meu x2? Olha para o ponto B. Quanto vale? Menos 3. Menos da fórmula. Quanto vale o meu x1? 1. -4. Ao quadrado. Isso, vai dar menos 4. Ao quadrado. Mais. Vamos montá-la primeiro toda. Quanto vale meu y2? Quanto vale meu y2? Olha para os pontos, olha para o ponto B. O ponto B é -3. Isso, é lá que você vai buscar. Ó. Não. Quanto vale meu y2? Desculpa. Nós estamos, isso mesmo. Quanto vale meu y2 aqui, ó? O y2. Quanto vale esse y2 olhando para o ponto B? Quanto vale? 2, né? Ó, 2. Menos da fórmula. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos nesse pedaço da fórmula aqui, ó. Quanto vale o y1 agora? -4. Menos 4. Isso mesmo, menos 4. Você olhou aqui, ó. Você olhou para cá. Menos 4. Ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada. Agora vamos fazer as contas. Menos 3 com menos 1. Menos 4 ao quadrado. Mais 2 positivo com menos 4. Quanto dá? Aqui é menos 4, né? Menos 4. Ah, não. Peraí, só um pouquinho. Tem um erro aqui, ó. Aqui tem menos da fórmula, mas o 4 é negativo também. Então, vamos lá. Menos com menos, dá quanto aqui? Pedacinho aqui, ó. Mais, né? Então, vai dar quanto aqui? 6, né? Vai ficar mais 4 com 2, 6 ao quadrado. Eu tirei o parênteses, que já é positivo, tá bom? Distância será igual. Menos 4 ao quadrado, quanto dá? 16. 16. Muito bom. Mais 6 ao quadrado. 36. 36. Quanto dá 16 mais 36? 52. 52. Opa. Pergunto para vocês. Tem raiz exata 52? Não, exatamente. Não, né? Então, ó, eu vou abrir uma janelinha para para mostrar aqui, ó. Não, aqui não. Eu vou descer. Não vai ficar tudo apertadinho ali. Ó. Raiz de 52. Como que eu resolvo raiz de 52? Eu vou fatorar, tá bom? Fatorar. Fatorar 52 é tirar o mínimo múltiplo comum. Lembra como tira o mínimo múltiplo comum? Eu vou dividindo, né? Pelo primeiro primo. Divido por quanto? Por 2. Quanto dá, hein? 52 dividido por 2. 26.
26. 26. Ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Dá, né? Dá. Quanto que é 26 por 2? 13. 13. 13 dá para dividir por 2? Agora não dá mais, né? Porque o 13 é primo, né? Não dá para dividir por 2. Só dá para dividir por ele mesmo, por 13. 13 dividido por 13, quanto deu? 1. Aí acabou. Agora, como é que eu monto, professor, isso? Eu monto assim, ó. 52. Opa. Eu tenho que saber o seguinte: 52 é a mesma coisa, olha bem o que eu vou fazer, que escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 13. Será que é verdade isso? 52 é igual a isso? Vamos ver? Calcula para mim aí, por favor. 2 vezes 2. 4. 4. 4 vezes 13. 52. Viu? É a mesma coisa, né? Sim. Então, eu escrever 52, eu escrever 2 vezes 2 vezes 13, é a mesma coisa. Então, eu posso substituir nessa raiz aqui, ó. Vou voltar lá agora, eu posso substituir. Então, a minha distância será igual a raiz. Só que agora, ao invés de escrever 52, eu vou escrever o quê? 2 vezes 2 vezes 13. Certo? Eu vou escrever assim. É a mesma coisa. Agora, olha lá que legal, ó. Ó. Raiz. Quando eu tenho um número vezes ele mesmo, eu posso fazer assim, ó. Posso escrever 2 ao quadrado? Pode, porque vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo, né? Beleza. Vezes 13. Sabe por que eu escrevi isso? Porque é assim, ó. 2 ao quadrado, como este número está ao quadrado e a raiz é raiz quadrada, este número pode sair da raiz. Ele vai sair. Ele vai virar o 2 aqui fora, ó. 2. Ele sai da raiz. Quem sobra dentro da raiz é só o 13. Pronto. Qual é a distância entre esses dois pontos? 2 raiz de 13. Entendeu? Sim. Ok. Esse era o conteúdo novo. Não se preocupem ainda em postar nada, tá bom? Nenhuma atividade. Não há necessidade. Eu quero que vocês tentem resolver 20, 21, 22, 23, 24. Por quê? Tenta só. E aí vocês têm a próxima terça-feira. Na próxima quinta, eu entro com aula online de novo, como nós estamos fazendo aqui, e resolvo junto com vocês. Escolho 2 ou 3 desses e resolvo junto. Só depois disso é que eu vou abrir para vocês jogarem isso lá como atividade. Combinado? Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, oi? Não, tranquilo. Tranquilo? Eu vou pegar esse vídeo, vou baixar esse vídeo, tá bom? E vou depositar lá no meu canal. Aí qualquer coisa vocês assistem diretamente lá no canal. Se tiver alguma dúvida. Tá bom? Até a próxima aula. Semana que vem, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.